Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe e que os envolva em sua luz. Eu vou falar para vocês hoje sobre o poder da oração e o poder da fé. Então, o poder da oração é, vamos dizer, uma conversa, é a união do oral com a ação. É se entregar a conversar, a se envolver com Deus. Mas para isso, precisamos o quê? Ter fé. Foi bem providencial que a nossa irmã leu do poder da oração. E eu estou iniciando justamente com essas palavras. Quando quiser orar, entrai em vosso quarto e fechando a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e Ele que conhece o teu coração te recompensará. Aqui a gente fala, né, que você entra em teu quarto e fecha a porta. Mas na realidade o que quer dizer é que você se comprometa com a oração naquele momento. Que seja um momento teu e de Deus. Que você se entregue totalmente e que você entre de cabeça nisso. Você pode até fazer oração em outro lugar, desde que o quê? Você feche as portas do barulho, da confusão, da conversa, do que tiver em volta de você, e nesse momento você está fechado, né, num lugar silencioso ou não, mas você está conectado com Deus. Portanto, não precisamos fazer orações muito longas, não é? Quando você está conversando com Deus, você pode fazer uma oração pequenininha. Pai, diante de Ti eu me coloco, né? Vem me escutar, né? E nisso você tem que confessar a Deus a nossa dependência para com Ele, né? Pedir que Ele nos aconchegue em seus braços, dizendo o quanto nós somos frágeis, que precisamos do seu direcionamento, e sem nunca esquecer de pedir perdão por nossas falhas, nosso egoísmo, presunções, o nosso orgulho, de achar que nós somos autossuficientes para resolver tudo. Há pessoas que contestam muito o poder da oração, dizendo que se Deus conhece nossas necessidades, que não precisamos expô-las, e nem tá pedindo, né? Porque se o universo é regido por leis eternas, nossos desejos e vontades não mudam os secretos de Deus. Só que ele se esquece o seguinte: Deus é Pai misericordioso. Então, sem dúvida, Ele não vai mudar algumas leis imutáveis só para satisfazer nossos desejos, né? Porque muitas vezes a gente pede coisas que são supérfluas. Dando um exemplo: ai, estou tão endividado, me ajuda, Pai, a ganhar na loteria, né? Então me ajuda de alguma forma a surgir esse dinheiro. Deus sabe das nossas necessidades, e Ele sabe também o porquê que às vezes a gente está passando por aquela necessidade. Que seja um aprendizado para nós, que seja, como se diz, dar uma chamada, né, para que nós acordem e vejam que nós estamos no caminho errado. A gente tem que acreditar que todas essas circunstâncias estão submetidas e que a fatalidade é grande. Então, se eu estou nesse momento passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa, é porque eu gerei isso, porque eu, né, contribuí para que isso estivesse acontecendo comigo. E se assim fosse, seria um instrumento
né, a gente seria instrumento a curvar a cabeça a todos os infortúnios da vida sem tentar evitá-los. Então, Deus nos ajuda, mas nós temos também que nos ajudar. Nós temos que tentar mudar, nós temos que nos reformar. Deus nos deu por isso o discernimento e a sabedoria para deles nos servir. Mas Deus não cede a todo pedido, Ele sabe o que é melhor para nós, para o nosso bem. Deus nos concederá coragem, paciência, resignação, além dos meios de sair por nós mesmos desses problemas. Porque Ele nos ensina. A espiritualidade vem em nosso socorro, nos mostrar, né, nos intuir, nos inspirar a como vamos sair do problema. Quantas vezes a gente vai deitar angustiado, preocupado, e lá, olha, meu Deus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe o que é bom para mim. Então me ajuda, Pai, né? Que coisa que Ele não precisaria, mas me dá um sinal, abre uma porta, né? E no dia seguinte, você acorda e vem na tua mente, puxa na vida, eu não pensei nisso, mas, não é? Só que a gente pensa que é da gente que veio. Não é. Você foi intuído pela espiritualidade, por Deus, porque Deus manda o recado através da espiritualidade, que vem nos auxiliar. O nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, está sempre ao nosso lado. E ele tem que fazer esse intercâmbio. Aqui então, né, a ajuda dessas ideias serão sugeridas pelos bons espíritos, deixando-nos assim o mérito. Ajuda que o céu te ajudará. Então, Deus nunca abandona o filho seu. Como a Maria sempre diz aqui, Deus é bom, Ele é bom o tempo todo. E é verdade. A prece ou invocação que a gente faz, ela é, vamos dizer, um momento onde um ser se comunica mentalmente com o outro ser, com o qual se dirige. Ela pode ser para a gente, vamos dizer, essa prece, pode ser por outros, pode ser tanto por encarnados como por desencarnados. As orações dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos bons e levadas a Deus na qualidade de intermediários e intercessores, porque nada se pode fazer sem a aprovação de Deus. Então, a gente pede, eles medem. O que Deus achar que realmente nós estamos precisando, irá acontecer. A resposta virá. Mas Ele também sabe que às vezes o que eu estou desejando naquele momento, o que vocês estão desejando naquele momento, não é bom para a gente. A gente está achando que sim, mas não é. Então, a ação da prece explicada pelo Espiritismo é um modo de transmissão de pensamentos, sendo quando o ser chamado, o ser, né, que a gente... de repente você sente um aperto no coração e pensa, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? E de repente vem na tua mente um filho, um pai, um ente querido teu, não é? E você vem aquilo assim, e você, de repente, você entende que ele está precisando de alguma coisa, de oração, da tua ajuda. Assim como pode ser a outra pessoa que naquele momento que precisou, né, te pediu, né? Vamos dizer que tem filhos. Filhos geralmente quando estão num momento de angústia e coisa, eu precisava tanto da minha mãe, do meu pai, do conselho deles aqui. E isso imediatamente nos é ligado. Aconteceu comigo uma vez, meu filho estava
tipo assim, ele foi à noite e eu sonhei com ele que ele estava em cima de uma Kombi, uma dessas que tem carroceria atrás, e que cada lado dele estava um cachorro policial. E de repente essa Kombi parou e atrás veio um ônibus e bateu, e um dos cachorros caiu e foi embaixo do ônibus. E eu vi no meu sonho. E ele foi para pegar, e quando eu olhei, eu não vi mais ele. E eu acordei dizendo, valei-me meu Deus. E imediatamente levantei, fui no banheiro, me ajoelhei lá, e orei e pedi para Deus. Eu disse, eu não sei o porquê desse sonho, não é? Mas ajuda, protege meu filho. No dia seguinte, ele sofreu um acidente. Ele não estava com dois cachorros policiais, cachorros de amigo do homem. Ele estava com o amigo e o pai do amigo, vindo de uma corrida de carro, e o carro aquaplanou e capotou. Gente, o estado que ficou o carro, se diria que não tinha saído ninguém vivo dali. E o rapaz, o amigo dele, se machucou, o pai se machucou, e o meu filho saiu com um arranhão aqui, ó. Só um arranhão. Que os próprios bombeiros, lá na minha cidade, eu fui bombeira. E nesse dia eu estava de plantão. Foi, no caso, foi de sábado para domingo, no domingo aconteceu. Eles mandaram me retirar lá da central, desligar os radinhos que nós tínhamos, para ninguém ficar sabendo, né, dali. Falaram tudo por celular para me tirar dali, porque o meu filho estava lá, ele não estava ferido, né, mas para não me assustar. Só que depois que tudo passou, eles contaram que eles não entendem como é que saiu os 3 vivos, que o carro ficou destruído. Então, foi uma premonição no caso, mas eu consegui, graças a Deus, a intervir com as minhas orações. Então, quando esse pensamento, né, é dirigido, ele vem com esse apelo e tal, e ele pode ser de um ser, tanto da terra como do espaço, ou um espírito, né? Encarnado para desencarnado ou desencarnado para encarnado. Por isso estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento, não é? E através desse pensamento você recebe, né? Porque a espiritualidade está te ajudando, está ali naquele momento. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende em palavras, lugares, momentos. Pode-se, portanto, orar em qualquer parte. Orar sozinho ou em conjunto. A influência do lugar, do tempo, sempre das circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. Então, você pode fazer essa prece, né, em pensamento. Tem muitas pessoas que têm que conversam, falam assim, até conosco aqui, os médios, às vezes acontece, dizer que tem horas que você tenta, né, fazer a tua oração, se concentrar, e parece que vem, e não consegue fazer, vem pensamento, vem coisa, vem barulho, vem, por mais que você esteja num lugar quietinho e tal, mas vem, né, é um cachorro que late, é uma buzina, alguma coisa assim que parece que, se você não consegue fazer a oração, você só peça para Deus, meu Deus, né, eu não estou conseguindo fazer oração como eu gostaria de fazer, mas o Senhor conhece o meu coração, sabe que eu estou aqui com todo o meu amor, com toda a minha fé. Então, Pai amado, me abraça, né? Me guarda em teus braços, pede para o teu mentor espiritual, teu anjo, fica aqui comigo, me ajuda a serenar, não é? Eu quero conversar com Deus, eu quero estar na presença de Deus com tudo, com meu coração, minha mente e meu espírito. E você vai ver como aquilo vai, parece assim que entra assim na tua cabeça e pronto, foi embora.
Então, na oração, você precisa ter fé, tá? Se você estiver fazendo oração corriqueiramente, tipo aquele que você não está se concentrando, você não, na verdade não está fazendo coração, porque você tem coração, você tem que estar presente naquele momento. Eu, com mais ou menos 9 anos, eu estava fazendo, naquela época era catecismo, que hoje é catequese. Então a gente aprendia todas as orações, né? Mas era daquele jeito que a gente aprendia. E uma vez eu fui com a minha mãe acompanhar uma tia e uma prima, que ela sofria de ataque epilético, e aconselharam, uma vizinha dela aconselhou a levá-la num centro espírita. E a gente foi no centro espírita, escondidos. Até na sexta-feira o Ricardo estava falando, né, que há uns anos atrás, nossa, como era combatido, né, o espiritismo, era assim, tudo meio camuflado. E realmente, a gente foi escondidos, e lá chegando, o dirigente da casa iniciou os trabalhos e fez a oração do Pai Nosso. Gente, foi lá que eu aprendi o que é a oração do Pai Nosso. Eu saí de lá tão maravilhada, tão assim, mudada, né? A minha maneira de ver, de ouvir, de fazer a oração do Pai Nosso, que eu queria contar na catequese, nossa catequista, né? E comentar com ela que como era lindo, que não era como estava ali, como ela, né? A gente estava fazendo a oração. Daí minha mãe disse: não, Deus o livre, não faça isso, porque senão não vão nem deixar você fazer a catequese. Não pode contar para ninguém, né? Faz do teu jeito, mas não conta para ninguém. E eu não contei, mas eu tinha vontade de, quando eu começava a fazer oração, que a gente sempre fazia antes da aula de catequese, eu tinha vontade de dizer, mas não é assim que você faz oração. Mas, né? Então, a gente quando faz a oração, a gente tem que entender o que a gente está dizendo. Você tem que viver aquilo ali, não é? E fazer mesmo de coração. Entendendo o que você está falando, o que você está pedindo, para que realmente você consiga entrar nessa comunhão com Deus. Tá? Para tudo isso, precisa fé. Né? Então, aqui também colocando, se tivéssemos a fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível. Aqui é mais ou menos como os provérbios e as parábolas que Jesus lançava, porque o povo não entenderia se fosse explicar de outra maneira. Mas no sentido próprio, o que quer dizer essas palavras? É certo que a confiança nas próprias forças nos torna capazes de executar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, a má vontade, as resistências, o orgulho. São, numa palavra, os preconceitos que tem em tudo, eles barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então, enquanto nós não mudarmos, né, enquanto a gente não usar a nossa fé, vocês aqui devem concordar comigo, muitas vezes você perde a Deus, só que você já está pedindo para Ele que ajude a fazer, né, estou precisando tanto daquele trabalho, me ajuda, né? Mas vai que quando eu chego lá,
tem o fulano de tal que é muito amigo do dono, ou do pai né? do dono, e ele vai dar a vaga para ele em vez de dar para mim. Ou então outra coisa que você precisa, você está doente, está pedindo cura, está pedindo para Deus que, né, que você não é que não aceite, mas que te ajude a suportar aquele momento, te ajude a sair dele ou enfrentar com coragem. Mas você já está também pensando, mas acho que não vai adiantar porque eu já estou tão mal, né? Mas você já está desistindo antes de lutar pelo aquilo que você quer. E a tua fé não está presente ali naquele momento. Você já está pedindo, mas duvidando de que vai acontecer, que vai ser concedido o pedido, o milagre, a recuperação, a cura. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar e tem que ficar lutando. Não pode deixar, agora não, agora acredito em coisa. Mas aconteceu qualquer coisa, viu? Falei, eu sabia que não ia dar certo. Então você tem que ter fé. A fé sincera, ela é verdadeira, ela é paciente, ela sabe esperar, porque tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão de que as coisas certas irão chegar no momento certo, no momento de Deus, e não é no momento que nós queremos. Então você tem que ter paciência, acreditar, né? E ficar ciente de que vai acontecer. Ela se alia à humildade, porque ela coloca sua confiança em Deus, não é? Porque ela sabe que sem Ele ela não pode fazer nada. Não é porque eu estou querendo que vai acontecer, é se Deus permitir. Porque mais uma vez eu digo, Ele sabe o que é melhor para nós. E quando nós estamos fazendo uma oração para Ele, fazendo um pedido, uma súplica, Ele já sabe de antemão, né, o que nós precisamos. Ele é Pai bondoso, Ele é Pai de misericórdia. E Ele sabe até melhor do que nós. Nós nem pensamos ainda e Ele já sabe o que é melhor para nós. Por isso, os Espíritos bons sempre nesse momento vêm, né, em nossa ajuda. Muitas pessoas também a gente ouve dizer que a fé não se prescreve porque portanto eles não têm culpa quando não têm fé, não é? Realmente, a fé não se recomenda. Eu posso falar aqui para vocês, né? Tenham fé, acreditem, confiem. Mas é que nem aquela história da pessoa doente, que é hipertenso, que é diabético, que você diz para ele, diabético, não pode comer doce, né? Tem que se alimentar nas horas certas, não pode exagerar, não pode esconder tudo de volta dele que seja prejudicial à saúde. Mas enquanto ele não quiser, enquanto ele não estiver se cuidando, não adianta todo mundo estar à roda dele tentando impedir, que não vai conseguir. Realmente a fé não se recomenda, mas se adquire e todas podem possuir. As provas multiplicam-se ao seu redor, porque então se recusam em vê-las por negligência, por medo, orgulho, ou por recusa em reconhecer uma potência superior, porque queriam que se inclinar diante dela. A gente sabe de muitas pessoas que, né, pelos problemas que nós enfrentamos, culpam a Deus. Por que Deus está me castigando? Por que Ele está fazendo isso comigo? Deus não castiga. Deus é Pai justo. Você plantou, pensa no que vai plantar. Porque com certeza a colheita vai ser farta, mas vai ser colheita do que tu plantou. Então, se você é injusto, se você faz as coisas erradas, como que você quer que de repente Deus só passe uma borrachinha ali, né? Ele é Pai de bondade, Ele te perdoa, mas você vai ter que se redimir dos seus pecados. Por isso, a reencarnação.
Se não paga nessa passagem agora, você vai ter que voltar e voltar e voltar até que consiga evoluir. A fé precisa de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que você deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Muita gente diz: mas como que eu vou acreditar em Deus se eu não vejo, se eu não toco? Né? Então, ele pode até ver, mas ele vai dizer: não, isso aí não é Deus. Então você não precisa tocar, você não precisa ver. Você vê as coisas acontecer e você vê que aquilo só pode ser uma força superior que fez acontecer aquilo. Como eu falei para vocês, esse acidente que meu filho sofreu, não é? Outra coisa, eu falei já antes, quando você faz uma oração, você precisa mesmo entender o que você está fazendo na oração. Isso até tem uma coisa, vamos dizer, curiosa, até engraçada. Tem uma professora, um dia que estava tendo uma aula lá, estava falando vamos dizer, em animais bravos, em coisas assim que... E daí começou a perguntar para os alunos: do que você mais tem medo? Um lá: eu tenho medo de cobra. Outro: e você? Eu tenho de aranha. E o outro: eu tenho de aranha. Daí de repente começou: eu tenho medo da cuca. Daí perguntaram para o menininho: e você, do que você tem medo? Do malamém. Malamém? Nunca ouvi falar. Professora, mas é terrível. Mas me explique, o que é um malamém? Eu não conheço. Eu não sei também, professora. Mas só porque quando eu faço minhas orações de noite e chega perto da hora, livrai-nos do malamém, eu já estou deitado porque eu cubro a cabeça porque eu não quero ver ele. Malamém. Do mal, amém. Mas ele aprendeu a fazer a oração do malamém. Então ele morria de medo do malamém. Então por isso, como eu falei para vocês antes, quando eu escutei a oração do Pai Nosso, feito pausadamente, falando cada pedacinho bem calmo, com amor, com fé, eu entendi a oração maravilhosa que é o Pai Nosso. Não basta ver, é preciso sobretudo compreender. É essa fé contra a qual se obstina o incrédulo, não admitindo provas. Ela deixa no espírito um vácuo de onde nasce a dúvida. Então ela sempre fica: não, mas eu acho que não é. É que nem falo, se Jesus voltar agora e chegar mostrando as mãos, ainda vão dizer: aí não é Jesus. Deve ser um ator que fez ali. Então a gente sabe tudo que Jesus passou por nós, e hoje ainda tem gente que fala que não, Essa semana ainda eu vi um comentário, não vou dizer aqui qual foi a pessoa que colocou, vamos dizer, Jesus crucificado, e falaram que ladrão morto, eu sei que tem uma palavra que diz, que o ladrão estando morto que é bom. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é verdade, só que colocaram um ladrão, Então colocaram para Jesus, Eu sei que isso está gerando vários, mas tipo assim, eu só escutei, não vi o que era nem nada, mas o povo comentando. Então, a gente sabe que até hoje, se duvida da presença de Jesus, de Deus, e é desse ponto que eles dizem, ela deixa no espírito um vácuo de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada que se apoia sobre os fatos é a lógica,
não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Então, assim, por mais que se tente destruir, né, a crença, por mais que se tente destruir tudo o que Jesus, os apóstolos, tudo que veio nessa, não se consegue. Pode até desviar alguns menos crédulos de que isso realmente é a verdade e de que nós só vamos evoluir, né? Temos, nem que demore, mas nós já estamos agora na época da renovação. Então, para tudo, o que você precisa? Oração. Oração. E pode ser em qualquer lugar, só que desde que você se concentre. Porque quando a gente às vezes precisa, né, no caso, no local que você esteja, você veja alguém que está triste, está com uma fisionomia triste, coisa. Não custa nada você chegar, amigo, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? E às vezes esse incentivo, ou dar um bom dia sorridente, tudo bem, isso já vai mudar, já vai melhorar, né? E você está demonstrando que dentro de você tem uma chama que é Deus. E cada vez que você faz qualquer coisa para um irmão seu, você está fazendo essa chama se expandir. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Que assim, sem fé e sem oração, a gente não caminha. Você tem que crer, você tem que pedir e acreditar, e você tem que orar. Nem que seja, Pai, estou aqui, né? Eu te amo, né? E eu sei que o Senhor também me ama. Então, me ajuda, né? Me mostra o caminho. Pedir ao seu protetor espiritual que ele também te mostre, que ele te ajude, que ele faça, né, você ver o caminho que você tem que seguir. Nem que você tenha que se humilhar, mas diante de Deus você não está se humilhando. Você está apenas se entregando ao amor dele. Que a luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam aqui envolvendo todos vocês e que vocês possam levar essas palavras para casa e expandir aos seus familiares, aos seus amigos, né? As pessoas que têm contato com vocês, e que é pela fé e a oração que nós vamos evoluir. Muito obrigada.